O Estado de Israel é um país bem pequeno. E não só é pequeno, como está rodeado por nações muçulmanas, como o Líbano ao norte, a Síria ao nordeste, a Jordânia a leste e o Egito ao sudoeste. Desde que Israel anunciou sua independência em 14 de maio de 1948, o país entrou em guerra 16 vezes com seus vizinhos. Além disso, quase todo dia, essa nação de cerca de 9,6 milhões de pessoas enfrenta múltiplas tentativas de ataques terroristas. Felizmente, graças à polícia de Israel, a maioria desses ataques é detectada e impedida. No entanto, Israel tem vizinhos bem complicados. Pode-se dizer que é a única democracia no Oriente Médio, cercada por países que sonham em jogá-la no mar Mediterrâneo. Claro, tanto judeus quanto muçulmanos afirmam que a terra em que vivem pertence a eles. Conhecemos esse conflito e ele tem um forte fundo religioso. Mas e se eu te disser que Israel controla apenas uma fração da terra prometida a eles na Bíblia? Neste episódio, vamos olhar para uma promessa especial dada a Israel por Deus e ver o que significaria geograficamente se Israel reivindicasse essa terra. Mas antes disso, lembre-se de dar um like neste vídeo. Se inscreva no canal se ainda não o fez e deixe um comentário. Eu realmente gosto de ler os comentários de vocês, e mesmo que às vezes eu não tenha tempo para responder todos, tento lê-los. Então, muito obrigado por todos os seus comentários. Dito isso, vamos começar nosso episódio. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos são cerca de 448 vezes maiores que Israel. Israel tem aproximadamente 21.937 km², enquanto os Estados Unidos possuem cerca de 9.833.517 km², tornando os Estados Unidos 44.726 vezes maior que Israel. Então, Israel não tem muito território. Mas, se olharmos para a promessa que Deus deu a Israel, de que esta nação possuiria terras do rio Nilo ao rio Eufrates, então estamos falando de um território de cerca de 2.387.669 km². Só para você ter uma perspectiva, isso é tão grande quanto o território do Cazaquistão, que é o 9º maior país do mundo. De qualquer forma, vamos analisar de perto a promessa especial dada a Abraão. Em Gênesis, lemos sobre uma promessa especial que Deus faz a Abraão. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: "A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates." 2 rios são mencionados neste trecho: o rio Eufrates e o rio Nilo. Gostaria que você se lembrasse desses 2 rios, porque eles são muito importantes para entender a história de Israel. Na foz do rio Eufrates, a história de Israel começa. É aqui, na cidade asiática de Ur, que a família de Abraão é chamada para iniciar uma jornada à Terra Prometida. No 12º capítulo de Gênesis, o primeiro livro de Moisés, lemos que Abraão e sua família deixaram Ur e se mudaram para Harã, de onde depois se dirigiram à Terra Prometida. Só para contextualizar, isso aconteceu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A Terra Prometida, é claro, é a terra onde hoje temos o Estado de Israel. Lemos que Abraão viajou com sua família até a grande árvore de Moré, em Siquém. Aliás, é bem interessante que essa árvore fosse tão significativa a ponto de servir como ponto de referência. Seria uma árvore grande? Parecia estranha. Seria uma oliveira ou um carvalho? O que você acha? De qualquer forma, essa árvore era tão marcante que, na época de Abraão, as pessoas sabiam onde a grande árvore de Siquém ficava. Também lemos que naquela época, os cananeus viviam lá, então a terra não estava vazia. Isso é relevante porque, em 1948, a terra de Israel também estava cheia de pessoas árabes que viviam ali há séculos. Apesar de Canaã não ser um deserto e já haver pessoas morando lá, Deus diz a Abraão que lhe daria aquela terra. Em Gênesis 14:14, lemos que Deus faz uma afirmação ainda mais forte, dizendo que esta terra seria dada aos descendentes de Abraão para sempre. Esta promessa é repetida várias vezes para o filho de Abraão, Isaque, e para o filho de Isaque,
Jacó. Esta é uma informação crucial, porque algumas pessoas poderiam dizer: ok, mas Abraão teve muitos filhos, por exemplo, Ismael. E então algumas pessoas diriam que sim, a terra foi prometida aos descendentes de Abraão, e que os descendentes de Abraão são os povos árabes. O problema com essa abordagem é que Deus repete a mesma promessa para Isaque e depois para Jacó. Em Gênesis capítulo 17, Deus diz a Abraão que sua aliança eterna será estabelecida com Isaque e não com Ismael. Na verdade, se você se lembra da narrativa bíblica, quando Isaque nasce, Ismael e sua mãe têm que deixar as tendas de Abraão. Isso é muito simbólico. A promessa da terra continuará, mas só através de Isaque. O mesmo pode ser dito sobre os filhos de Isaque. Era Jacó o escolhido, e não Esaú. Ainda antes de nascerem, Deus prevê que Jacó é o escolhido e que o filho mais novo, Jacó, receberá os benefícios da promessa dada a seu avô Abraão. E o que é surpreendente é que Isaque favorecia o filho mais velho, Esaú, e se dependesse dele, seria o irmão mais forte que continuaria com a promessa. Mas esse não era o plano de Deus. Assim, Jacó é o ancestral da nação de Israel. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Agora, voltando à história de Israel, os eventos vividos pelos patriarcas são um microcosmo do que acontecerá com toda a nação. Todos os 3 heróis bíblicos, Abraão, Isaque e Jacó, deixaram a terra prometida e viveram em um país estrangeiro. Abraão foi para o Egito, onde mentiu para o faraó dizendo que Sara era sua irmã. A possível destruição da linhagem prometida só foi evitada porque Deus interveio. A caminho do Egito, Isaque foi detido por Deus em Gerar, terra de Abimeleque, rei dos filisteus. Como seu pai, Isaque mentiu chamando Rebeca de sua irmã, causando inveja nos corações dos filisteus devido à sua prosperidade. A prosperidade de Isaque na terra estrangeira eventualmente fez com que ele fosse forçado a deixar aquela terra e retornar à terra prometida. Por fim, Jacó deixou a terra 2 vezes. Primeiro, quando jovem, ele fugiu da ira de seu irmão Esaú para viver em Padã Arã, localizada hoje na fronteira entre a Síria e a Turquia. Desta vez, Jacó não enganou, mas foi enganado por Labão e sofreu inveja causada por sua prosperidade. Eventualmente, Jacó também deixou Labão em segredo, medo e pressa. A segunda vez que Jacó deixou a terra foi como um ancião, após o qual ele nunca mais voltou. No entanto, em seu leito de morte, ele ordenou que seus filhos o enterrassem no túmulo de Abraão e Isaque na caverna de Macpela, em Hebrom. E assim, o ciclo dos 3 patriarcas terminou na terra prometida por Deus. E assim é o plano para toda a nação de Israel. Os 2 rios, Nilo e Eufrates, tornam-se um marco na história de Israel. O Nilo é o maior rio do Egito e a razão pela qual esta nação asiática se tornou tão poderosa. O Egito é um lugar de exílio para Abraão, para Jacó e seus 12 filhos e, eventualmente, para toda a nação de Israel. No entanto, devemos lembrar que a presença de Israel no Egito não é aleatória, mas foi prevista por Deus, que anuncia no primeiro livro de Moisés, no mesmo dia em que dá a promessa a Abraão, que a nação recém-criada teria que passar lá 400 anos. O rio Eufrates é outro grande rio que contribuiu para o desenvolvimento de nações poderosas como a Babilônia e a Pérsia. É o lugar onde a história de Israel começou, onde Abraão foi chamado e um lugar onde o povo judeu foi exilado por 700 anos. Agora, voltando à promessa original da terra dada a Abraão por Deus, vemos por que o limite dos 2 grandes rios foi dado nas margens desses 2 rios. Eventos muito importantes ocorreram. Primeiro, os hebreus retornaram do Egito após 400 anos de exílio, e mais tarde, a nação judaica retorna da Pérsia após outros 70 anos de exílio. Se levarmos a promessa dada a Abraão literalmente, então Israel é prometido uma terra muito maior do que possui agora, do rio Nilo ao rio Eufrates. Podemos traçar uma terra de 2.387.669 km². Agora sei que algumas pessoas diriam que essa promessa foi realizada nos tempos de Salomão. O problema com isso é que Salomão nunca foi tão longe quanto o rio Nilo em suas conquistas territoriais. Além disso,
seu reino não durou muito e rapidamente foi dividido e diminuído. O segundo argumento é que a promessa dada a Abraão não significa realmente o rio Nilo, mas o Vadenial, significando algum riacho menor do rio Nilo. E o reino de Salomão, de fato, tocou o rio Eufrates ao norte. O problema com essa interpretação é que, após mencionar os rios, Deus fornece territórios específicos ocupados por diferentes povos. Assim, temos a terra dos queneus, quenizeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Essas tribos viviam em um território que ia muito além da terra que Salomão possuía. Mas mesmo se adotarmos a visão minimalista de que a terra prometida é a terra que Salomão possuía no auge de seu reinado, mesmo assim, Israel ainda está longe de possuir uma terra tão grande. Outros dizem, bem, uma vez que Salomão cumpriu a promessa, ela não se aplica hoje. Além disso, hoje somos todos descendentes espirituais de Abraão, então isso não importa. Há tantos problemas com essa afirmação. Primeiramente, é importante ressaltar que quando Deus prometeu a terra, ele afirmou que essa promessa seria eterna. E eterno significa que perdura para sempre, não apenas por um breve período durante o reinado de Salomão. Portanto, o fato de Israel ter ocupado a terra em um determinado momento da história não invalida a promessa contínua feita a Abraão, Isaque e Jacó. Em segundo lugar, é verdade que o Novo Testamento reconhece os cristãos como descendentes espirituais de Abraão. No entanto, como já mencionado, Abraão teve vários descendentes, mas a promessa da terra foi especificamente transmitida a Isaque e posteriormente a Jacó. O Novo Testamento não se refere aos cristãos como descendentes espirituais de Jacó, certo? E é crucial lembrar que são os descendentes de Jacó que formam a nação de Israel. Como sabemos, Deus estendeu sua graça a Agar e Ismael, concedendo-lhes uma promessa distinta. Assim, enquanto os cristãos podem compartilhar de certas bênçãos devido à herança espiritual adquirida pela fé, isso não os transforma no novo Israel. Israel permanece sendo Israel, e os cristãos são identificados como cristãos. Claro, os descendentes de Jacó podem aceitar a Cristo e se tornar cristãos, mas os cristãos, a menos que sejam descendentes de Jacó, não podem se identificar como Israel. A distinção é clara, embora às vezes possa gerar confusão. Talvez seja útil abordar esse tópico em um episódio específico no futuro. Me fale se você gostaria de ouvir mais sobre esse tópico. Então, para resumir, Israel não possui a terra prometida por Deus. O atual estado de Israel é apenas uma fração do território prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo que adotemos a visão minimalista do rio Nilo ao rio Eufrates, conforme visto nos territórios conquistados por Salomão, a história de Israel está ligada tanto ao rio Nilo quanto ao Eufrates. Esses rios estão atualmente nos territórios do Egito e do Irã. Mas Israel tem uma promessa eterna de Deus de que, no futuro, esse território pertencerá à nação escolhida. Obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de se inscrever, curtir este vídeo e deixar um comentário. Fazendo isso, você me ajuda a alcançar mais pessoas em todo o mundo e é gratuito. Desejo a todos tudo de bom e vejo vocês em breve no próximo vídeo.